Olá, alunos! Seja muito bem-vindo. Sou o professor Fabrício Melo, compõe a equipe do Gran Cursos Online, parte de informática, e é um grande prazer estar aqui com você, começando aí um novo curso, uma nova aula aí, que seria a parte de hardware. Estudaremos aí a parte física do computador. Quando vem no edital, né? Conceitos de hardware, conceitos relacionados a hardware, periféricos, instalação de equipamentos, é o que a gente vai começar agora. Lembrando, é uma aula realmente um pouco demorada, é muita informação. Hardware é muito complexo, a quantidade de equipamentos, e os examinadores andam cercando tudo. Então, você vai ver que a quantidade de questões é bem maior, o curso é um pouco mais longo, mas é um curso que vai te atender bem e você vai conseguir pegar muita coisa relacionada a essa matéria. Perfeito? Então, vamos dar início? Tá aí, Fabrício Melo, Informática para Concursos, parte de hardware, ou seja, o que seria o hardware? É a parte física do computador, né? É a parte que a gente chama de parte tangível do computador. A parte que a gente fala que a gente xinga, né? Xinga não, xinga é o software, a parte que a gente chuta. Então aquela brincadeirinha que o professor fala, o hardware eu chuto, o software eu xingo, né? Porque o software é a parte lógica, parte intangível, que você não tem contato, como nós já vimos aí em nosso curso, caso tenha no seu edital, você deve ter assistido ou ainda vai assistir. Já o hardware é a parte tangível, né, a parte que eu pego, a parte física, então compõe-se os equipamentos em geral da máquina, né? Processador, as memórias, os discos, os periféricos, tudo isso compõe a parte física, nós chamamos de hardware. Então é a parte que a gente vai começar a estudar agora, beleza? E para abrir meu curso, você me conhece, sabe que eu não fico sem uma questãozinha, né? A mão coça para resolver uma questão, por quê? Vai fazer uma prova? Vou, então o que você tem que resolver? Provas, né? Olha lá, o hardware é, letra A, é um software embutido em dispositivos eletrônicos durante a fabricação do sistema operacional. Não, hardware não é um software. Letra B, constituído pelos programas criados a partir de algoritmos e suas representações no computador. Não, hardware não são programas. Constituído por componentes eletrônicos, com memória e dispositivos de entrada barra saída? Sim, perfeitamente. Tá aí, ó. Componentes eletrônicos, ó, memória, dispositivo de entrada barra saída. É uma coleção de fios usado para transmitir sinais em paralelo. Não, os fios até podem entrar, cabeamento, né? Mas não é uma coleção de fios, não entra aí. É uma máquina virtual de um computador hipotético? Não, máquina virtual é um software que consegue emular um outro software dentro dele. A gente chama de máquina virtual. Ok? Então tá aí, letra C, para a gente começar. E quando a gente vai estudar hardware, o que a gente tem que abranger? Primeiramente, estudarmos os tipos de computadores, né? Já que a gente vai ver a parte física, vamos conhecer aí os principais computadores do mercado. Isso costuma cair em prova, né? Vamos começar com o famoso computador de mesa ou desktop, né? Os computadores de mesa ou desktop são aqueles mais comuns nas casas e nos escritórios, ou seja, esse aí é um computador de mesa que você deve ter na sua casa. Já está ficando ultrapassado, né? Já é um computador já que muita gente já não agrada mais. Apesar que eles lançaram aqueles all-in-one, já viu isso? Aquele conceito de all-in-one, tudo em todos, ou seja, é um computador que não tem mais geralmente o gabinete aqui, né? Ele já é o monitor e o computador fica lá dentro, tudo embutido, né? Então, eles deram uma melhorada, mas não pega. Quem manda no mercado tá aí, ó, são os notebooks, Ultrabooks ou Thin Client, né? São computadores portáteis que transportamos facilmente, porque todas as suas partes estão integradas em uma só peça de tamanho e peso menor, né? Uma desvantagem para o desktop é que o notebook, Ultrabook ou Thin Client não permitem fazer muitas mudanças neles e o acesso aos seus componentes internos é mais complicado e delicado. É realmente, para fazer upgrade, para melhorar, realmente os notebooks são um pouco mais complicados, né? Porque geralmente as peças são feitas para aquele equipamento, tem que ter uma mão de obra mais especializada, mas isso não impede de ser, né, os mais vendidos. Olha lá, observação,
Os Ultrabooks são equipamentos mais finos e econômicos que os notebooks, além de possuírem telas acessíveis ao toque, touchscreen. Qual é a diferença? Deixa eu falar aí a diferença. Notebook é o computador pessoal que a gente carrega aí para quanto é lado, o portátil. Ultrabook é uma evolução do notebook. São aí notebooks mais finos, gastam menos energia, novas arquiteturas de computadores e geralmente eles têm a tela touchscreen, até virando tablet. Já viram? Ultrabook 2 em 1? Você tira a tela dele, ele vira um tablet, você vira a tela dele ao contrário, né? São aí conceitos novos aí que estão bombando, né? A gente chama de 2 em 1, são os Ultrabooks. Quem lançou aí a ideia do Ultrabook inicialmente foi a Apple, com o MacBook Air, né? Que é aquele bem fininho. Aí as outras marcas passaram também a lançar e virou aí tendência. E esse Thin Client aí seria o seguinte, são computadores que vêm com o conceito de sistema operacional nas nuvens. Geralmente ele não vem dispositivo grande de armazenamento, vem lá com tipo um SSD 16 GB de armazenamento, mas a hora que você liga ele, ele vai conectar um servidor na nuvem e o sistema operacional, tudo vai estar na nuvem. Né? Nós temos aí como o Google, a Google lançou um que é chamado de Chromebook, que é um exemplo desse tipo de computadorzinho aí, ok? Então, geralmente são os computadores pessoais que nós usamos em casa. Joga lá. Depois temos quem aqui? Os mainframe, né? Os mainframes foram computadores gigantes que podiam ocupar toda uma sala ou mesmo andar inteiro de um prédio. Devido à diminuição do tamanho dos computadores, o termo mainframe caiu um pouco em desuso, em favor do servidor corporativo, né? Porém, um termo ainda muito usado, especialmente em grandes empresas e em bancos, para descrever as enormes máquinas que processam milhões de transações todos os dias. Olha, os mainframes, ainda muito usado em bancos, essas grandes corporações. São computadores gigantescos, né? E o supercomputador, responsáveis por cálculos supervelozes, são muito utilizados em centros de pesquisas, previsão do tempo e etc. Então, geralmente são computadores muito específicos, né, aluno? Para a NASA, né, previsão de tempo, fazem aí cálculos absurdos que geralmente um computador menor não irá fazer, chama de supercomputador. Né? O computador que quebrou lá o mapa do DNA, por exemplo, e etc. Perfeito? Então, nós começamos hardware vendo esses tipos de computadores e já indo para a questão de número 2. Olha a questãozinha interessante. Qual tipo de computador pessoal executa o Google Chrome OS e pertence a uma classe distinta de PCs por ficar entre um Thin Client e um laptop convencional? Não é porque o Thin Client ele manda tudo na nuvem, né? O laptop convencional está armazenado sistema na máquina. Esse ele tem um armazenamento, mas o sistema fica na nuvem e geralmente ele usa o Chrome OS. E aí, é o Google Book? Não, o Google Book é uma espécie de um notebook no formato de um livro, né, mais ou menos, da Google, não entra. É o Chromebook, né? Tá aí, é ele mesmo. Chrome OS é o sistema operacional. Então temos aí o Chromebook, se você conhece, às vezes você até está usando, está assistindo a aula, né, por ele. Ele é um exemplo aí de um... Ele fala entre o PC e o Thin Client. É porque exatamente ele tem armazenamento, mas mesmo tendo armazenamento, o sistema fica armazenado na nuvem computacional. Perfeito? E mais uma questão, a questão 3, olha lá. As soluções tecnológicas que visam reduzir os custos de aquisição e manutenção de computadores, tá vendo? Qual é o nome atribuído a computadores de rede sem disco rígido? Aí, ó. Por isso que ele falou na questão anterior que o Chromebook fica no meio, que acessam programas de um servidor ao invés de armazená-los. E aí, é o Uplink? Não. VIA? Não. VRML? Não. Thin Client? Sim. Né? P2P? Não. Tá vendo por que aqui nessa questão ele falou que é um meio termo? Porque o Chromebook ele tem armazenamento, ele tem um SSD. E geralmente esse modelo aqui, ele não tem nada, ele não tem disco rígido. Tudo rodando na nuvem. Perfeito? Então tá aí, conheceu esses modelos de computadores e vamos entrar agora nas peças, né? Primeira componente que a gente vai estudar seria a placa-mãe ou motherboard, né? O próprio nome, placa-mãe, olha lá.
responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador, ou seja, processador com memória RAM, disco rígido, placa gráfica, entre outros. Além de permitir o tráfego de informações, a placa também alimenta alguns periféricos com quem? Com a energia elétrica que ela recebe da fonte de alimentação, né? Porque ela vai receber a energia e ela pode distribuir para alguns componentes que estão ligados aí nela. Então a placa-mãe, o próprio nome já diz, né, aluno? É a mãe de todo mundo. É a placa responsável por interligar tudo que está no seu computador. Então geralmente ela vem dentro daquele gabinete, né? O gabinetezinho que você abre, aí tá uma placona lá e tá tudo ligado nela. Essa placa é chamada de placa-mãe, é a principal placa de um computador, é a placa base aí de qualquer computador. Existem dezenas de versões de placa-mãe porque a placa-mãe é desenvolvida de acordo com qual tecnologia de computador ela vai usar, né? Aí vem o processador certo para aquela placa-mãe que a gente vai estudar, a memória RAM certa para aquela placa-mãe. Então você tem aí diversos modelos. Essa aí da foto é um dos modelos que nós temos aí, né? Lembrando que tem a placa-mãe on-board e a placa-mãe off-board. Já ouviu falar? Joga lá para mim para eu explicar para você. A placa-mãe on-board é uma placa-mãe que geralmente vem embutido nela a placa de vídeo, placa de som e a placa de rede, por exemplo. Já vem embutido nessa placa. Já vem na placa-mãe. O custo sai menor, né? Você tem um custo-benefício mais interessante. Mas existe a placa-mãe off-board, que é uma placa-mãe que não tem nada disso. Ela vem pelada, ela vem seca. Aí você tem que comprar vídeo, som, rede, tudo separadamente dela. O custo sai mais caro, mas tem gente que prefere exatamente para poder personalizar, comprar uma placa de vídeo melhor e etc. Bacana? Então esse é o primeiro componente nosso e vamos resolver algumas questões sobre ela. Olha lá. Qual a denominação da placa onde é instalada a memória RAM do microcomputador? Então, as memórias, processador, os periféricos são ligados onde? Instalados onde? Na placa de fax modem? Não. Na placa de rede? Muito menos. Na placa mãe, é nela que você instala aí as memórias, não é na placa de som, nem na placa de vídeo. Questão tranquila, né? Questão 5. É a placa mais importante de um computador, tá vendo? A mais importante de um computador. Nela estão localizados quem? O processador, memória e diversas interfaces. É conhecida por storage, seria armazenamento? Não, né? Motherboard? Sim. Placa-mãe, só traduzir para o português. Não é slot, slot é onde você encaixa as placas dentro da placa-mãe, né? Drive a gente vai estudar, é um arquivozinho que faz os dispositivos funcionarem. BIOS também a gente vai estudar, que é o sistema básico de entrada e saída da máquina. Tá aí, tá vendo? Exemplos de questões de como você proceder para matar essa placa. Aí, o que a gente vai começar agora? Olha só. A placa-mãe, ela é toda essa tela branca que você está vendo aí, tá vendo? E dentro da placa-mãe vem quem? Vem os componentes que nós iremos estudar, ó. Então, todos esses que eu estou circulando, ó, são componentes que estão dentro da nossa placa-mãe. Então, eu fiz esse mapa para você, aluno, mapa mental, para te ajudar nessa matéria. Porque, como eu falei, a matéria é muito grande, a matéria é muito extensa, mas por esse mapa a gente vai poder se localizar no que a gente vai começar a estudar, que a gente vai entrar agora nesses componentes. Tá? Nós vamos entrar neles e ver características de um por um. Qual o primeiro componente que eu vou entrar da placa-mãe? Tá aí, ó, vamos começar com a memória ROM. Memória ROM a gente chama de memória somente leitura, né? De Read Only Memory, né? Ela é o quê? Ela é um chip que já vem de fábrica com informações gravadas. É a tal da programação embarcada, conhecida como firmware, né? Que seria um chipzinho desse, tá vendo? Soldado na placa-mãe, a gente conhece como uma memória do tipo ROM. Qual é a função dessa memória, aluno? Memória é responsável pela inicialização do sistema.
carregamento do sistema operacional, boot, né, do sistema operacional. Então funciona o seguinte, aluno, ela é a memória de starter da sua máquina. Quando você liga o computador, a primeira memória que entra em ação é a memória ROM. Então, na hora que eu ligar minha máquina, ela é a primeira que vai entrar em ação. Tá? Mas como é que ela entra em ação? Dentro dela vem um conjunto de programas, como eu já falei aí, que vem já instalados desde o fabricante. O fabricante instalou, que é o firmware, né? Que é um conjunto aí basicamente com 3 programinhas que a gente vai precisar estudá-los agora. Joga lá. Quais são esses programinhas que nós temos aí, ó? O primeiro programinha é a BIOS. BIOS a gente chama de Sistema Básico de Entrada e Saída, tá? É responsável por ensinar, tá vendo? Ao processador da máquina a operar os dispositivos básicos. Como unidade de disquete, que nem existe mais, né? Mas unidade de disco rígido e o vídeo, por exemplo, em modo texto. Então, aluno, a BIOS, ela é um programinha que vem dentro da ROM, responsável em mandar os comandos para o processador burro. Ele só faz o que a gente manda. Então, quando liga a máquina, tem que ter uma memória que vai mandar as instruções para ele poder processar e resolver o nosso problema e botar a nossa máquina para funcionar. Esse programa nós chamamos de BIOS. Perfeito? Qual o segundo? Joga lá. Depois nós temos aí o setup. Setup a gente conhece como um programa de quê? De configuração. Olha lá, é o programa responsável por alterar os parâmetros armazenados na memória de configuração. Que é o seguinte, dentro da memória ROM, vem um espaço de memória chamado CMOS. Correto? Esse espaço de memória é onde ficam armazenadas informações que a gente pode alterar da BIOS. Então, na realidade, o setup, você está entrando dentro da BIOS para poder fazer alterações permitidas. Porque existem alterações, aluno, que não são permitidas, tá? Já vem gravadas de fábrica e já era. Mas existem algumas alterações que podem ser feitas na BIOS. E você altera a BIOS por meio de quem? Do setup. Então o setup é o responsável por configurar alguns parâmetros da BIOS. E detalhe, esses parâmetros que eu posso alterar ficam no espaço da memória ROM chamado de CMOS. Então, por isso que é conhecido como setup, programa de configuração, ok? E tá aí, ó, e a CMOS é essa, tá vendo? Que é a memória de configuração, ó lá. Todas as informações manipuladas e alteradas no setup, ó, são armazenadas única e exclusivamente aonde? Na memória de configuração, na CMOS do microcomputador. Então, a CMOS é um espaço da ROM onde guarda essas informações que são armazenadas. E pode observar uma coisa interessante, ó. Dentro da sua placa-mãe, já percebeu que tem uma bateria? Essa bateria é a responsável em guardar, manter as informações da CMOS guardadas lá. Por isso, já percebeu quando você liga o computador e a data e a hora está sempre errada? Você liga, data e hora errada. Aí você conserta, mexe na máquina, desliga, ó que liga de novo, data e hora errada novamente. Então, a data e a hora é gerada pela BIOS. É a memória ROM que tem o time da sua máquina. E como é uma informação alterável, manipulável, fica na CMOS. Fica nessa memóriazinha que a bateria está alimentando quando o computador é desligado. A sua bateria é simplesmente isso. Então, aquele problema de data e hora da máquina é a bateria da placa-mãe. Aí você vai levar num técnico, ele vai tirar essa bateria. Quando você mudar a data e a hora, ela guarda e não apaga mais, entendeu? Então, a CMOS guarda os dados que você altera pelo setup e tem uma bateria para manter esses dados guardados lá quando a máquina é desligada. É igual o carro. Você pode ver, seu carro, o relógio, o computador de bordo, fica funcionando por quê? Por causa da bateria. Quando acaba a bateria, o que acontece com o relógio do seu carro? O que acontece com a multimídia do seu carro? Zera. É a mesma coisa. Perfeito? Então tá aí. E qual seria o terceiro programinha? Terceiro programinha nós chamamos de POST. POST é o famoso programa de autoteste da BIOS.
Ele é responsável lá pelo autoteste que é executado toda vez em que ligamos o micro, ele faz um teste, por exemplo, contagem de memória. Então pode observar, esses computadores mais novos hoje a gente não vê, porque a logomarca da empresa tampa. Mas antigamente quando você ligava um computador, não aparecia essa tela aqui, aluno, ó. Essa tela é uma tela que está sendo mostrado para a gente os testes que a nossa máquina está fazendo lá. É uma série de testes, tá vendo? Ele vai testando um por um os componentes para ver se está tudo ok, ó. Esse teste quem faz é o POST, por isso que ele é chamado programa de autoteste. Mas professor, o que ele testa aí na realidade? Vamos lá. O POST, ele vai testar o seguinte, ó, vamos lá no nosso mapinha mental. Quando eu liguei o computador, o primeiro que vai ser testado vai ser o processador. Então ele vai ao processador, pergunta se o processador existe, o processador vai dizer que sim, beleza, então vai começar a mandar o quê? As instruções. Depois que testa o processador, ele testa a placa de vídeo, ó, porque a placa de vídeo também é um dispositivo obrigatório, então esse 2 aí é por causa do teste. Então ele vai até a placa de vídeo, confere, placa de vídeo presente, presente. Seu monitor acende. Se acendeu é porque você tem vídeo. E logo imediatamente ele vai testar quem? Outro dispositivo obrigatório, que eu estou apontando aí, que é a memória RAM. Tá vendo? Na terceira. Então vai até a memória RAM. Tem memória RAM? Tem. Beleza. É quando ele dá aquele apito. Pip! Aquele apito é porque foi feito um teste na sua memória RAM. Tem máquinas que não fazem mais, mas as que fazem seria isso, né? E depois testa, não obrigatoriamente, mas seria o quarto, o teclado. Sabia? O teclado também é testado. Só que aí tem uma diferença. Antigamente, o teclado era um dispositivo obrigatório na máquina. O computador só ligava se tivesse um teclado conectado. Se não tivesse, dava uma mensagem de erro. Keyboard, erro, alguma coisa lá. Hoje, com os teclados aí no padrão USB, né, e com a ideia aí dos teclados virtuais, telas touchscreen, os teclados deixaram de ser obrigatórios. Então o POST pode até ir lá, testar, não tem teclado, não tem mais problema, ele passa para frente. Aí o quinto que ele vai testar será quem? Joga lá. Vai ser o disco rígido, ó, que eu estou circulando aí, ó, o HD. Então ele vai até o HD e ele vai fazer uma pergunta para o HD. Qual? Se dentro do HD existe o quê? Um sistema operacional. Windows ou Linux, por exemplo. O HD vai virar e falar assim, tem o Windows, então carregue. Então, a memória ROM vai dar o comando para o sistema sair do HD temporariamente para a memória RAM. O nome desse carregamento, aluno, a gente chama de boot, ó, que eu estou circulando para você. Então, eu posso afirmar que a memória ROM, ela é responsável, lá, ó, pelo boot da máquina, pelo carregamento do sistema operacional, através aí do teste que foi feito pelo POST. Perfeito? É assim que funciona. Características dela, ó. Ela é a memória tida como memória principal do computador. Por que principal? Porque sem ela um computador nem liga, então você é obrigado a ter ela. Ela tem também características de sua memória fixa ou permanente, que nós conhecemos como não volátil. Cuidado com isso, que isso cai muito em concurso. Não volátil significa que é uma memória que contém informações que não são alteradas quando a máquina é desligada. Então lembre sempre disso. Desliguei o computador, aquela memória continua armazenando informações? Continua. Então quer dizer que ela é uma memória não volátil. Os dados não são apagados quando a máquina é desligada. Toma cuidado que existem memórias, ela é não volátil. Tudo bem? Outra característica, tecnologia atual. As memórias ROMs atuais utilizam uma tecnologia chamada de Flash ROM, que a gente também chama de FEPROM, que é a mesma tecnologia dos pendrives, ó. Então, qual é a vantagem disso? Que atualmente você consegue alterar a memória ROM por meio de software. Como assim, professor? Eu não entendi. Então vem aqui comigo. As primeiras memórias ROMs que surgiram, por isso chama ROM, memória somente leitura, que eram memórias quando você gravava BIOS uma vez nelas, nunca mais tinha como mexer. Elas fazem apenas a leitura dos dados.
que era dar o boot na máquina, fazer o teste e mais nada. Com a evolução, surgiram memórias ROMs que você, por exemplo, tirava da placa-mãe, colocava outra para substituir, né? Aí depois veio uma que você conseguia alterar a BIOS através de pulso elétrico. Você ligava um aparelhinho na memória ROM, por pulso elétrico você alterava ela. Mas continua sendo memória somente leitura. As atuais, que usam a tecnologia de memória flash dos pendrives, então eu posso, por exemplo, baixar uma nova versão da BIOS de um fabricante, lá do site, e instalar no meu computador atualizando a minha BIOS. Então toma muito cuidado, aluno, como é que o examinador cobra isso na prova. Se ele cobrar a ideia, o conceito, ROM é memória, somente leitura, que não pode ser alterada, só pode ser lida, sim, tá certo, esse é o conceito. Agora, se ele colocar na sua prova, uma memória ROM atual pode ser alterada? Pode, as atuais podem, mas não é o conceito de ROM. Toma cuidado com isso. Perfeito? Então segue o jogo. Vamos resolver questões. Questão 6, olha lá. A memória é responsável em carregar o sistema operacional no computador é. Carregar o sistema significa o quê? Dar o boot no computador. Quem é? Não é a RAM, é a ROM. Porque não é a cache, vamos estudar ainda, e muito menos o processador. Tá vendo? Essa é a ideia primária dela, fazer o carregamento do sistema operacional. 7. Além do microprocessador e da memória, o computador precisa de algumas instruções que lhe indiquem o que fazer, tá vendo? Essas instruções estão gravadas em um chip de memória ROM especial, chamado de quê? Então, onde estão os dados gravados em ROM? Que eles chamam de chip também, né? Confunde um pouquinho. Setup? Não, setup é o programa que altera isso. Cache, relaxa, a gente vai estudar ainda. Na BIOS, sim? Ou seja, as instruções que ensina o que fazer, vem da BIOS. Né? Buffer, não é buffer, é aquela memória que vai acumulando dados e vai liberando aos poucos. Você pode ver quando você está assistindo um vídeo, aí o vídeo está carregando, aparece lá bufferizando. Aí você assiste um pedaço do vídeo, depois o vídeo continua, né? Aí depois tem hora que para, é porque tem que bufferizar, ok? E a 8, ROM é um tipo de memória não volátil. Bacana, né? Não volátil. Tal que os dados nela armazenados não são apagados quando há falha de energia ou quando a energia do computador é desligada. Perfeito? Tá aí. É um conceito de memória ROM. É isso mesmo. Bacana? E a 9, em um determinado computador foi solicitado que haja uma maior proteção de acesso ao equipamento. Para tanto, a equipe de suporte indicou que seja configurada uma senha de inicialização no boot, ou seja, anterior à inicialização do sistema operacional. Qual das opções a seguir indica o ambiente para que tal configuração seja executada? Aluno, cuidado para não confundir com aquela senha do Windows. Quando você liga a máquina, entra a tela do Windows com uma senha, sim? Só que ele está falando antes da entrada do Windows. Então ele está falando uma senha no boot. Quem é que dá o boot da máquina? Na memória ROM? Então qual é o programinha que tem lá dentro que você pode colocar uma senha? Ó, que liga a máquina. Morreu. Joga lá. USB não, a gente vai estudar USB é barramento. DNS a gente fez lá na parte de rede, né? Que é o que converte nome em IP. DOS não, é um antigo sistema operacional. É a BIOS. Né? SEM/OS, não, teria SEM/OS, que é a memória onde armazena os dados do setup. Então a BIOS tem como você configurar uma senha. E a 10, quando é ligado, o computador faz um autodiagnóstico. Faz, né? Se, por exemplo, o teclado não estiver conectado ao computador, o fato é identificado nesse processo e a inicialização do sistema é automaticamente interrompida. E aí, aluno, se o teclado não existir, vai dar erro, essa identificação é interrompida. Olha como é que a informática é interessante, né? Se essa questão fosse cobrada aí há 10 anos atrás, antes existia aí a USB, plug and play, né?
eu marcaria certo nessa questão. Mas hoje, essa questão está o quê? Errada, porque o teclado não é mais obrigatório. Então, a inicialização não é automaticamente interrompida, ele carrega o sistema normal, sem teclado. Pode fazer o teste aí no seu computador. Bacana? Então, tá vendo como é que as coisas evoluem? Por isso tem que ficar sempre atualizando, não tem jeito. Então, questão errada. Bacana, aluno, perfeito. Vamos fechar nosso primeiro bloco de hardware. Fechamos. Volto com você no próximo bloco com mais conceitos relacionados a hardware. Abraço.